Salve, salve, galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o Clígia. E eu sou a Mafê. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto bem corriqueiro do dia a dia da prática médica, que é cistite, e a gente vai trazer aqui 5 dicas sobre cistite. Então, a primeira coisa, a gente está falando de cistite, a gente está falando de paciente com sintoma. A gente não está falando de bacteriúria sintomática ou de candidúria sintomática. Né, Mafê? Isso mesmo. Então, eu tô falando de uma pessoa que chega com sintomas de ardência para urinar, dor embaixo do ventre. Ela vai estar referindo provavelmente uma dificuldade para urinar, urinando várias vezes, que é a polaciúria ou noctúria, e junto disso um esvaziamento incompleto da urina. Eu preciso ter sintomas para estar falando que é uma cistite, né? Então, e nesse caso, eu tô falando de pacientes, mas eu preciso falar se essa cistite é uma cistite complicada ou não complicada. A que a gente vai falar hoje é a não complicada, que normalmente é a cistite que dá em pessoas de uretra curta, né? Então, eu tô falando de uma cistite normalmente mais simples, né? Exatamente. E aí um ponto importante quando a gente fala disso é que a gente não deve solicitar urocultura de rotina para os pacientes. Então, essa é a primeira dica, gente. Ó, vamos lá. Primeira dica, número 1. Não solicitar urocultura de rotina para os pacientes. Então, para eu pensar nessa infecção, nessa cistite, eu preciso ter sintomas. Se esse paciente não tem sintoma, não tem necessidade de eu pensar, de eu solicitar exames para ele. E ele também, provavelmente, nesse caso, a gente está falando normalmente de mulheres cisgêneras, né? Na grande maioria das vezes. Ela também não vai ter fatores que levem a gente a pensar em outros tipos de infecções mais graves. Então, eu estou falando de uma cistite não complicada, então eu não estou falando de pacientes que são pacientes oncológicos, pacientes transplantados. Não é dessas pacientes que a gente está falando. A gente está falando de pacientes normalmente que têm vida sexual ativa na faixa etária aí dos 25 aos 60 anos e que tem uretra curta, normalmente as mulheres cisgêneras. Então, são sem comorbidades, sem fatores de risco, para eu não estar pensando numa infecção complicada. E não tem infecção de repetição. Isso é Então, importante não também. é aquela pessoa que teve mais de 3 episódios nos últimos 3 meses ou mais de 5 episódios nos últimos 6 meses. É alguém que tem ali aquele episódio eventualmente a cada 1, 2 anos ou até o primeiro episódio que chega para o atendimento médico. Sim, e aí, gente, o que é importante de ficar claro é que, assim, sabe que aquela paciente que vai fazer uma consulta de rotina, que você vai pedir colesterol, glicemia, que você vai fazer aquele rastreio básico. Esse rastreio básico, ele não contempla a urocultura. Não deve ser coletado, porque existe uma grande chance daquela urocultura ela vir positiva, porque a urina, ela não é um meio estéril, né? O que a gente tem de meio estéril no nosso corpo, basicamente, seria a corrente sanguínea e o líquor, né? E o sistema nervoso. O restante tudo, a gente pode ser colonizado por alguma bactéria. Não só bactérias, mas também como fungos, principalmente a cândida, né? Principalmente a cândida. Então, mais uma vez, como a gente falou, se não tem sintomas, se não precisa coletar exame, porque pode vir eventualmente. Sim, e candidúria é um capítulo à parte, super difícil de tratar, que tem as suas particularidades, as suas indicações. Então, não se trata candidúria definitivamente Candidúria sintomática. assintomática. Dito isso, por que a gente está falando tudo isso? Porque a grande maioria das nossas infecções do trato urinário baixas não complicadas vão ser por E. coli. Sim. E daí a gente vai para talvez a segunda dica aqui, que é não se é orientado a prescrever quinolona de forma empírica como primeira linha de tratamento. É um antibiótico que, de tanto que foi utilizado, a gente tem altas taxas de resistência, a gente meio assim, gastou ela. Exato. E o que acontece? Cerca de 30 a 40% dessas E. coli de comunidade, elas são resistentes à quinolona. A gente está falando de uma condição, a cistite, que é uma condição que a gente tem que fazer tratamento empírico, que ela nem demanda a utilização de outros exames. Então, a paciente chega para a gente com sintomas, a gente vai tratar. Imagina você usar uma droga que a cada 10 pacientes tratados, 3 irão falhar.
para um tratamento empírico, isso é altíssimo, não deve ser recomendado. Fora também que o uso indiscriminado de quinolonas pode induzir resistências em outros micro-organismos e a gente tá nessa era aí diminuindo, tentando ao máximo diminuir as resistências antimicrobianas, principalmente aos gram-negativos. Então, a segunda dica é: não use quinolona empírica para o tratamento de cistites não complicadas. E ainda existe uma tendência nossa, uma tendência mundial, na verdade, que é uma recomendação do FDA, né, que é o órgão dos Estados Unidos que controla a questão medicamentosa, a gente restringir as quinolonas especificamente para aqueles casos onde não há outra opção. Apesar de eu amar e achar uma grande droga, mas por ser uma infecção simples, com outros representantes muito bons, não tem necessidade de você queimar um cartucho quanto a isso. Essa questão da quinolona, ela é importantíssima porque a maioria dos colegas médicos ainda não se atualizaram com essa nova diretriz. Então, não é raro a gente ver a prescrição de cipro, de norfloxacino para tratamento de infecções do trato urinário. A gente precisa desmistificar e ampliar esse conhecimento de que não há essa indicação para o tratamento empírico. Porém, você está no hospital, por via das dúvidas, surgiu. Isso não é uma contraindicação absoluta ao uso da quinolona. Caso você tenha um antibiograma, primeiro que não era para você ter um antibiograma, claro disso. Caso você tenha um antibiograma e a quinolona ela for sensível, você validando-se aí dos riscos, benefícios, né, tomando cuidado com os mais idosos, porque pode surgir desencadear quadros de delírio, pode ter efeitos adversos com distúrbios de glicemia, pode ter efeitos adversos com ruptura de tendão, miosite, enfim, são vários efeitos colaterais, pode ser usado. A gente tem um episódio só de quinolona que a gente defende elas, né? Assim, Hoje a gente não tá defendendo elas. A gente gosta, eu pessoalmente gosto muito dessa classe, mas ao mesmo tempo que a gente gosta, a gente precisa defender ela, mas, resumindo aqui, não use de forma empírica. Ela tem o seu lugar, mas não é na cistite não Sim, complicada, tá, tem galera? seu lugar. Então já foram 2 dicas. Então, a terceira dica, falando de cistite, é que quando a gente tem a cistite não complicada, eu vou ter uma cistite normalmente, outra parte, né? Se eu tenho a não complicada, eu vou ter a complicada, que é normalmente a cistite que tem um fator de risco por trás, né? Então, normalmente pessoas que têm próstata desenvolvem cistite muito mais raramente, né? Em comparação com quem tem a uretra curta, a uretra longa, ela tem uma dificuldade muito maior da bactéria ascender para poder fazer essa cistite. Mas acontece. Se acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar fator de risco. A terceira dica é: se for uma cistite complicada, uma cistite que tenha uma cistite que tenha essa incidência em uma pessoa com próstata, por exemplo, eu preciso investigar fator de risco para ver se não tem um cálculo, para ver se não tem aí uma hiperplasia prostática benigna que esteja fazendo, ou qualquer outra coisa, né, que esteja fazendo essa bactéria ou essa urina perder o seu fluxo normal e estar causando essa infecção. Exato. Então, nessas pessoas, a gente não pode simplesmente aceitar o diagnóstico de uma cistite, né? Existe alguma outra coisa que está causando. Porque, veja, eu tenho, nesses casos, uma uretra muito grande quando comparadas com as pessoas de uretra curta. Então, a gente precisa de investigar por que está levando essa infecção. E aí, nesse caso, os exames complementares talvez sejam o que vão te levar a pensar nisso. Então, eu vou normalmente solicitar uma urina 1 com urocultura para avaliar se teve o crescimento. Eu vou precisar diferenciar se junto desses sintomas eu não estou tendo uma prostatite ou se eu não estou tendo uma prostatite causando sintomas de infecção de urina. Então, tudo isso vai precisar ser avaliado se eu estou diante de um quadro de uma pessoa com próstata com esses sintomas de infecção de urina que a gente classificaria como cistite, né? Então, fomos 3 dicas já. Quarta dica, que acho que a gente já falou, mas a gente vai usar como quarta dica, é: não trate bacteriúria assintomática e diferencie ela da cistite.
Se a gente está falando de cistite, tem sintoma. Bacteriúria sintomática, não tem sintoma. E aí, com isso, a gente sempre precisa pensar que bacteriúria sintomática eu tenho indicações muito específicas de tratamento. E que não é para todo mundo só porque cresceu ali uma bactéria na urina que eu vou sair dando antibiótico. Exato. E as indicações são as grávidas e os pacientes que estão pré-procedimento urológico. Isso também não pode esquecer. A única indicação muito bem documentada na literatura são as grávidas e pré-procedimentos urológicos. Aqui a gente entra num momento que talvez seja para alguns pacientes difíceis de eu conseguir separar se ele tem sintomas ou não. Aham. Então vamos pegar um exemplo clássico, o paciente idoso, demenciado, que às vezes não consegue referenciar sintoma. Mesmo assim, é muito comum na prática a gente ver que tem algumas alterações como alteração de frequência, alteração de odor, o paciente traz outros sintomas como febre, fica mais rebaixado o nível de consciência, que no dia a dia tem que explicar isso muito para a família, porque caso contrário, vai se coletando exames de rotina e entra num efeito cascata de peço exame, trato, e eu já nem mais estou olhando para o meu paciente. Tem alguns artigos, algumas revisões que, apesar de ser um pouco difícil traduzir isso, não é tão comum sepse urinária em idoso demenciado. Então, boa parte desses pacientes que às vezes têm uma bactéria na urina é bacteriúria sintomática. Exato. E aí a dica que a gente dá para vocês é que, nesses casos onde o quadro, né, tá meio ali borderline, que a gente não consegue diferenciar muito, uma possibilidade de atuação, se você está muito inseguro em dar alta para esse paciente, seria a utilização de uma dose de um aminoglicosídeo, como a gentamicina, que tem excelente penetração na urina e que vai permanecer durante muito tempo na urina e que uma dose já seria o suficiente para o tratamento de uma cistite. Isso a gente acaba fazendo na prática, levando em considerações que nem todos os pacientes eles acabam lendo o livro e apresentam todos esses sintomas. E justamente nesses casos, igual o William falou, essa pode ser uma estratégia viável para você fazer. Lembrando que não existe bactéria de comunidade que causa infecção do trato urinário, que seja resistente aos aminoglicosídeos, e esse tratamento já vai te garantir, assim, descartar essa possibilidade, e a orientação muito importante, né, de que a urina, ela é uma urina suja, ela pode vir com bactérias, e que não necessariamente todas essas alterações que o paciente apresenta vai estar relacionado a bactéria. Lembrando que dose única de aminoglicosídeo não traz a grande maioria dos efeitos colaterais, como nefrotoxicidade. É uma classe de antibióticos que tem uma barreira para resistência até melhor que outros perfis, como, por exemplo, os carbapenêmicos. Então, é uma boa estratégia. E até trata ISBL, né? As beta-lactamases de espécie estendido. Então, muito melhor tratar ISBL com aminoglicosídeo do que propriamente dito com carbapenêmico, né? No caso de urina. Mas devemos sempre pensar e olhar para quem a gente está tratando, né? Usando tudo isso que a gente já comentou aqui. Bom, então a última dica seria o tratamento. Hoje já também, né, existe uma diretriz da Sociedade Brasileira de Infectologia, com ginecologia, urologia e medicina laboratorial, que indica como primeira escolha dois antibióticos de primeira escolha. A primeira delas é a fosfomicina, né, um antibiótico excelente, porém muitas vezes não está disponível na rede pública, que é um antibiótico de dose única. Então, você tem o sachê lá de fosfomicina, que você dilui em 100 ml de água e toma melhor antes de dormir, porque ele já fica a noite inteira ali atuando na bexiga. E dose única seria o suficiente. Nos casos, né, onde o paciente não tem a condição, não está disponível via SUS, a segunda opção de primeira linha seria a utilização da nitrofurantoína, também agora já por 5 dias. E que, infelizmente, tem uma posologia pior, né? Que é 100 miligramas de 6 em 6 horas, porque aqui no Brasil a gente não tem aquela nitrofurantoína de liberação prolongada, né? Aqui no Brasil a gente usa de 100 de 6 em 6 por 5 dias. Então isso faz com que possa acontecer esquecimentos e falhas terapêuticas por conta de uso incorreto
do tempo e da dose da nitrofurantoína. Mas é um antibiótico que é disponível no Sistema Único de Saúde e que tá aí como primeira linha, pensando aí nos nossos perfis e nossas bactérias aqui do Brasil. Sim, lembrar que a nitrofurantoína ela não pode ser utilizada em grávidas acima de 37 semanas e não pode ser utilizada pelos pneumopatas pelo risco aí de uma pneumonite química. Como segundo isso, Clínia, também não tem nitrofurantoína. Então, como segunda linha de tratamento, a gente tem a cefuroxima, que seria aqui a amocefalosporina de segunda geração, 250 mg de 12 em 12 horas, ou também a própria amoxicilina com clavulanato, né, por 5 dias também já é o suficiente. Então, veja, cada vez mais a gente tem diminuído o tempo de tratamento. Nós falamos, né, 7 dias já não é suficiente, posso tratar com 5 dias, e posso tratar até 1 dia se eu for utilizar drogas com excelente penetração urinária, como a gente comentou agora há pouco. E é importante dizer que a gente está falando de tratamento e normalmente o meu paciente ele pode ter sintomas muito intensos de disúria, né? Então, o guideline, ele coloca também que em casos de uma disúria grave, eu posso associar aí a fenazopiridina, 200 miligramas de 8 em 8 horas por 48 horas para controle desse sintoma, mas isso não é obrigatório. Então, aquele remedinho que troca a cor da urina, que deixa azul, que é o que normalmente as pessoas vão na farmácia buscar quando estão com sintomas, ele não trata bactéria. Isso é muito importante. Ele pode aliviar os sintomas, mas o que vai tratar é o antibiótico, tá, galera? Então, isso pode ser um adjuvante na sua prescrição, mas ele não pode ser o único na sua suspeita de cistite não complicada. Bom, Fê, a gente prometeu 5 e deu 6 dicas. A Acho gente que deu um esse- monte de dica. A gente prometeu 5, mas a gente foi dando um monte de dica. Se você juntar tudo que a gente falou aqui, acho que dá umas 10 dicas de cistite aqui. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado. Falou. Um beijão, Tchauzinho. gente.